uma única página de vendas fake. A página não era fake, na verdade, mas o produto era. Essa única página me fez fechar um contrato de R$ 2.500 de copyright. Eu quis fazer esse vídeo especialmente para os colegas copywriters que de repente estão no começo, alguém, sei lá, tá querendo começar dentro de copywriting, mas tem receio ainda de, primeiro, talvez não dominar alguma técnica específica ou não ter portfólio. Acho que esse é o ponto principal. Ah, eu não tenho experiência, eu não tenho portfólio. E eu acho que essa página ela é muito emblemática porque, assim como você que está aí me assistindo, provavelmente eu também não tinha um portfólio, eu também não tinha muita experiência como copywriting. E eu quero contar para você de onde foi que surgiu essa página, como ela surgiu e toda essa jornada até eu escrever essa página e conseguir o meu primeiro contrato ali para um serviço de página de vendas. Então, eu quero te dar primeiro um contexto de como isso aconteceu, tá? Então, em 2024, eu estava dentro de uma mentoria bem conhecida de lançamentos. Só que eu já estava um pouco cansado de fazer lançamentos. Eu estava lançando meu próprio produto dentro do nicho de finanças até então. Sou educador financeiro profissional também, mas não estou mais atuando nessa área. Então eu fazia lançamentos e eu tava, na verdade, um pouco cansado, né, desse processo de toda vez fazer lançamento, aquela coisa toda que você deve conhecer aí, deve saber, se não, boa sorte se você for fazer, mas... E aí eu parei em um determinado momento ali desse meu cansaço e comecei a refletir o que é que eu queria mesmo fazer, assim, dentro do digital. Será que seria o caminho ser expert dessa maneira, nesses termos, neste nicho? Fazendo o que eu estava fazendo, e eu passei a me questionar sobre isso. E aí, como vocês já devem saber, se não sabem, saberão agora, um dos meus sonhos é ser escritor, ser um escritor famoso e tudo. Porque eu gosto, né, de escrever desde sempre. E eu pensei, cara, tudo bem, eu quero esse sonho, né, eu quero alcançar esse objetivo, porém eu preciso, né, ter uma fonte de renda, eu preciso de algo. Então, o que que eu vou fazer? Eu já tinha um cliente na época que eu dava suporte e ele me deu a minha primeira oportunidade como copywriter. Era um valor bem irrisório, assim, frente, obviamente, ao que eu hoje tenho, né, em termos de faturamento, mas eu senti a necessidade de realmente seguir por esse caminho. E aí, o que que eu pensei? Bom, eu não tenho muita experiência, eu preciso encontrar algo que faça com que eu sinta mais seguro em escrever, entregar copies para outros clientes. E o que foi que eu fiz, né? Eu tomei a decisão de entrar numa mentoria específica de copywriting. E aí, dentro dessa mentoria, eu acabei fazendo, né, um mapa da ignorância, que eu já fiz um vídeo aqui sobre esse mapa. E uma das coisas que eu decidi nesse mapa foi que eu ia aprender a escrever páginas. Então, eu acabei direcionando todos os meus estudos, toda a minha energia para me desenvolver em aprender a escrever páginas de vendas. E assim eu fiz. Só que eu não tinha nenhum cliente para quem eu pudesse escrever uma página. E eu fiquei pensando na minha cabeça assim, poxa, o que que eu vou fazer para treinar, né? Porque eu preciso colocar, né, minha copy para jogo, né, digamos assim. E dentro dessa mentoria nós temos, né, a possibilidade de sermos corrigidos, né? Então a gente escreve ali peças, as peças vão, né, para essa aula que a gente tem semanalmente, e aí ela é corrigida ao vivo ali com todo mundo. O nosso mentor faz perguntas e etc. E aí cara, preciso levar uma página para esses encontros. Agora, que página que eu vou levar? Porque eu não tenho nenhuma página. Tudo bem, eu tinha as páginas do lançamento, mas eu não fazia mais lançamento, não fazia sentido nenhum para mim escrever de novo, ou enfim, levar aquelas páginas. Eu queria criar uma do zero para justamente colocar ali tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha aprendido à prova. E aí foi que a ideia me veio. A minha esposa, ela tinha acabado de passar em um concurso público, o primeiro CNU que nós tivemos aqui no Brasil, que é o Concurso Nacional Unificado, que ela estudou para esse concurso
de maneira totalmente independente, ela não fez nenhum cursinho para isso, ela só realmente assinou uma plataforma de questões e foi estudando através das questões e ela passou em 21º lugar. E aí eu fiquei pensando assim, se a gente criasse um produto que não existe, tá? Vamos imaginar que você fosse virar uma expert agora e você ensinar para as pessoas como foi que você passou no CNU sem cursinho, sem, enfim, pagar e assistir um monte de vídeo aula e a gente vendesse isso como se fosse uma espécie, sei lá, de low ticket, alguma coisa assim. Foi a ideia que eu tive. E aí eu peguei e comecei a pensar sobre esse produto, como ele seria, seriam os argumentos dessa página. E foi aí que surgiu a ideia de escrever uma página de vendas como se eu fosse vender esse produto que não existe, tá? Nunca existiu, provavelmente nunca existirá. E foi então que eu peguei ali todas as informações que eu pude reunir, né, da pesquisa, e como eu convivi com ela durante todo esse processo de passar, de estudar para concurso, eu meio que conhecia bem como era o comportamento de uma pessoa concurseira, né, que está buscando ali passar no concurso público e etc. Então eu tinha bastante conhecimento do meu público, né, no caso. Então o que eu fiz? Eu basicamente peguei essas informações e levei para a página que eu vou mostrar para você e eu vou mostrar todo o racional que eu fiz em cima dela e dar mais algumas dicas em cima do template que vai aparecer na sua tela daqui a pouco. Bom, então aqui está a página de vendas que eu escrevi. Essa página, como eu falei, foi uma página que foi criada, ela foi desenvolvida a partir de um produto que não existe. Aqui o nome da minha esposa seria o nome ali do curso, né, dela, seria CNU de primeira. E antes de falar sobre o racional dessa página, eu queria mostrar de uma maneira bem rápida aqui, escaneável para você, como é que deveria ser uma entrega de copy de um profissional copywriter, tá? Então, isso é super importante para a organização visual, não só da copy, mas também para ajudar, né, o time de design que vai fazer a página a, enfim, entender ali a hierarquia, né, das palavras, etc. Então, se você observar, eu já entrego as dobras aqui, todas com o tamanho da fonte correto, negrito, né, itálico, sublinhado, tudo que ele vai precisar realmente utilizar aqui para que esse texto ele auxilie nessa construção da persuasão da página, tá? Isso faz total diferença. E eu me canso de ver um monte de página aí com as letras miúdas, sabe? As pessoas não leem, tá? As pessoas elas vão escanear a página antes de realmente ler. E aí a gente precisa colocar alguns elementos ali de design para ajudar esse processo. Mas enfim, aqui em cima você consegue ver, por exemplo, que nesse template tem um objetivo da página. Então, em tese, essa página deveria, né, vender um curso low ticket para um público totalmente frio, um público que não iria conhecer a minha esposa, no caso aqui. O nome da página e o objetivo da página, que é vender esse mini curso dela, digamos assim, tá? Então, aqui são as primeiras informações dessa página. Aqui, a primeira dobra é onde geralmente a gente passa a maior parte do tempo. Eu diria aí que 70 a 80% do tempo de uma página de vendas está aqui. Porque geralmente é a primeira dobra onde a pessoa vai parar e vai realmente ver se o anúncio está conversando com essa página. Então, quando você atrai a pessoa através de um anúncio, ela vai olhar para essa primeira dobra aqui e vai buscar essa coerência entre uma coisa e outra. Como é um público frio, qual foi a lógica aqui? Um público frio, ele é atraído por uma grande promessa. Eu não posso falar da Marília aqui, né, dentro dessa dobra. Eu não posso falar o nome do curso no CNU de primeira, porque ninguém se importa, ninguém conhece isso. Ela precisa ser atraída por aquilo que o curso é capaz de proporcionar para ela, né? Então, no caso aqui, a opção que eu escolhi para essa página fake foi ter uma VSL. Então, isso também conta como tempo de tela, né? Ou seja, um tempo que eu vou levar para gerar um convencimento para essa pessoa. Então, aqui, o que eu coloquei nessa primeira dobra? Eu coloquei, ó, entenda como fechar o edital do CNU em 30 dias ou menos. Por que isso? Porque uma das grandes dores dos concurseiros é fechar o edital. Então eles têm essa ideia de que precisam fechar o edital. O tempo é curto, não dá tempo. Ele. Então, como o concurso ele foi aberto e tinham ali, sei lá, talvez 4, 6 meses para estudar e as pessoas estudam em geral de maneira errada, vendo um monte de vídeo aula de não sei quantas horas, existe a crença de que é preciso, que não dá para fechar o edital. E aí essas pessoas ficam inseguras porque não fecham o edital. E aí elas sentem que não vão passar e muitas delas desistem, enfim.
É isso que acontece, tá? Então, que a grande promessa era você vai fechar em 30 dias. Opa, então cria na cabeça da pessoa aquela ideia de, cara, então vai dar, porque se eu fechar em 30 dias ou menos, eu consigo estudar tudo que eu preciso para passar. Então eu trouxe essa ideia aqui para essa H1 aqui dessa página, tá? Aí um detalhe aqui, que quase todas as páginas, quase todas não, mas a boa parte das páginas que eu vejo que tem VSL deixa passar, que é o quê? Quando tem uma VSL numa página, você precisa dizer para a pessoa assistir esse vídeo. Parece meio bobo, assim, meio tipo óbvio que a pessoa vai ver, mas não, a pessoa não vê. Se você não colocar elementos aqui que façam ela querer assistir esse vídeo, ela não vai assistir. Então, essa setinha aqui é uma maneira de persuadir a pessoa. Entenda como fechar, ó, aqui, ó. Aqui, eu vou te contar aqui nesse vídeo. Vou te contar aqui na VSL como é que você vai fechar o edital em 30 dias. E aqui na H2 eu reforço, ó, assista ao vídeo e descubra o método que me colocou dentro das vagas do CN1 sem cursinho. Aqui é uma outra dor, né? Que a pessoa às vezes não tem dinheiro para pagar um cursinho. Né? E obviamente que eu fiz uma pesquisa antes e vi que o cursinho é bem mais caro do que R$ 127, que era o preço aqui desse curso, ó, 12 vezes de 13,13. Então, aqui nessa primeira dobra, o grande objetivo que a gente tem de copy é fazer o quê? Que a pessoa assista a VSL. E assistindo essa VSL, que ela clique nesse botão quero acessar. O resto da página aqui perde a função, perde assim a necessidade. Se a gente puder realmente convencer essa pessoa a seguir esse passo, ler isso, assistir e clicar, a gente cumpriu nossa missão aqui. Mas obviamente que a gente vai ter as páginas, né? Ou melhor, vai ter as dobras depois. Mas o grande coração de uma página como essa está aqui, nessa primeira dobra, tá? Então, essa foi a ideia que eu trouxe aqui para essa primeira parte aqui. Por que colocar o preço aqui, debaixo do botão? Tá? Então, o que acontece? Às vezes as pessoas não põem o preço aqui. E elas não ancoram, por exemplo, esse botão com a dobra de preço que fica mais abaixo, geralmente, na página. E aí, muitas pessoas acabam clicando aqui sem saber o preço. E o que acontece? Ela chega lá e não compra. Ela chega lá no checkout e não compra. Então, colocar o preço aqui foi estratégico no sentido de tipo, a pessoa já sabe quanto custa. Então, ela tá consciente desse valor e ela quer. Se acontecer alguma coisa lá na frente, é mais provável que tenha sido algum problema na hora do pagamento, alguma coisa assim. Obviamente, se você, no caso aqui de um low ticket, talvez nem valesse a pena colocar um pop-up para ela colocar o e-mail e alguma coisa assim. Mas se fosse um produto mais caro, valeria a pena colocar aqui, né, um pop-up com e-mail, telefone, para que um comercial pudesse abordar essa pessoa caso ela não finalizasse a compra. Então, aqui foi proposital ter esse valor, para que só quem realmente clicasse fosse alguém que já tivesse consciência de quanto custa, tá? Então esse é um outro detalhe também. E aí, aqui na segunda dobra, a gente tem uma transição que a gente chama de takeaway, que é algo que vai meio que quebrar ali, ó, quebrar esse movimento meio zumbi que a pessoa faz. Então, a pessoa vem aqui, lê e tal, aí vai escanear, e aí tem uma frase solta assim no meio da página que diz o seguinte: o que eu vou te dizer agora vai te incomodar, mas alguém precisava dizer. A pessoa, opa, como assim? O que você vai me dizer? Então, cria chama a atenção de volta e ela vai olhar para a minha segunda dobra, onde você percebe que inclusive o texto tá bem, assim, tá gritando na página, assim, é realmente para chamar muita atenção. Você está estudando errado e se continuar assim vai reprovar. Olha o medo que a gente está tentando gerar aqui, né? Ou melhor, pegando a dor. Então, a maioria dos concurseiros, por estudar errado, já foi reprovado muitas vezes. E aí ela, caramba, eu tô aqui estudando errado. Tipo, o que eu tô fazendo de errado? Então, eu tô estudando, eu tô assistindo as aulas, ó, eu tô resumindo o PDF, eu tô assistindo vídeo aula, eu tô fazendo mapa mental, eu estudo de madrugada, eu abro mão de sair com os amigos. Eu passo passo menos tempo com a minha família, mas eu não tô conseguindo evoluir. E aqui eu trago o ponto que é, para você passar num concurso público, você não tem que saber todo o assunto da prova. Olha que louco. Você precisa acertar questões. Você precisa acertar muitas questões. Para passar numa prova de habilitação, você não tem que saber todas as leis de trânsito e não tem que saber tudo sobre, enfim, como dirigir. Você só precisa fazer as coisas da prova. Tipo, aí depois você vai realmente aprender, mas é isso, para passar na prova você tem que acertar as questões. E aí eu trago essa dobra mais emocional aqui, trazendo isso, assim, falando sobre a vida dessa pessoa, que é fazer isso daqui.
E era assim que a minha esposa fazia antes. Antes dela entender o que ela precisava realmente fazer, era assim. E não dava certo. E aí eu cutuco um pouco mais. E sabe o que é pior? O concurso não aprova quem se esforça mais. Porque geralmente essas pessoas, elas querem bastante. Elas se esforçam de fato, mas elas não conseguem. Porque não é isso que vai fazer ela passar. Ele aprova quem acerta mais. Mas existe um jeito que funciona. E é isso. E é disso que você precisa. Então, botão de novo. Então, aqui eu trago a realidade dessa pessoa. E aí ela para e, nossa, eu já ganhei de novo a atenção dela aqui. Se ela tiver perdido um pouco da atenção, eu ganhei novamente aqui a atenção dela, tá? Então, tudo isso faz sentido para manter a atenção dela. O tamanho dessa fonte, essas coisas em negrito, tudo isso é proposital. A terceira dobra é onde eu falo, obviamente, quais são os benefícios de ter esse curso, né? De fazer parte do CNU de primeira, que é o nome desse curso fictício aqui, que eu, de fato, a minha esposa fez o CNU e passou de primeira. Ela, né, passou só fazendo o que eu disse pra vocês, que é fazendo questões e vendo videoaulas no YouTube, basicamente. Então, na terceira dobra eu trago. Terceira droga é fogo, né, minha gente? Mas terceira dobra eu trago aqui os benefícios que o curso ele traz, né? Então chegou a hora de finalmente estudar como um aprovado. Então assim, cara, eu vou ser aprovado. Aqui eu mostro o que que a pessoa vai conquistar ao entrar dentro do curso, né? Então você vai seguir um plano validado por quem já passou no concurso. Esses X horas aqui, porque eu não sabia quanto tempo ia ser, então deixei XX aí, mas a ideia era que fosse um curso rápido, no máximo 2 horas, então que provavelmente seriam 2 horas. Então aqui observe a questão dos bullets, o que que eu trouxe nos bullets, ó, identificar os blocos principais e o que priorizar, descobrir como zerar o edital em 30 dias ou menos, quantificar seu progresso e saber o que fazer para evoluir, e estudar usando um processo focado no que importa, ser aprovado dentro das vagas. Eu não falo que tem 50 aulas sobre isso, você vai fazer tal coisa, nossa, tem uma ferramenta. Não, eu falo o benefício que o curso proporciona. E essa é a grande diferença, tá? Muitas pessoas falam aqui, nossa, meu curso tem X horas, não sei quantos módulos, não importa, você tem que dizer o que aquilo representa para essa pessoa. Essa é a intenção aqui de trazer os benefícios do curso. Aí aqui seria um empurrãozinho para ela clicar no botão, que é pare de colecionar resumos e estude como aprovado. Então assim, isso aqui é um outro comportamento bem comum de quem faz concurso, que é ter um monte de resumo e tal, que às vezes nem revisa, nem consegue ler. Quarta dobra, aqui de novo, olha o texto, o tamanho do texto, ó, que a pessoa vai escanear isso aqui e vai dizer, tá, e aí toma essa no seu peitão, ó. Se força de vontade aprovasse, essa página nem existiria. Nossa, um tapa na cara da pessoa e ela vai olhar assim, caramba, como assim? Ela vai meio que, opa, não tá ligado, sabe, assim, na pessoa. Aí de novo, eu venho para uma coisa mais emocional. Então, quantos PDFs você já baixou? Quantas aulas você já assistiu? Quantos resumos você já leu? Você se ilude achando que está estudando, mas só está se enganando. Olha isso que a gente está fazendo aqui. A gente está, ó, acorda, você não vai passar assim. Nossa, eu não vou passar se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo. Tá trazendo aqui tudo que eu faço e que não tá dando certo. Realmente, eu não vou passar. É essa sensação que eu quero trazer aqui com essa dobra. E aí eu trago essa questão da proximidade, né, da expert, no caso minha esposa, com a pessoa que a gente está falando, que é eu era igual até seguir um plano simples. Resultado, 21º lugar, aprovado. E aí eu trago uma prova social nossa, qual era a palavra que eu ia dizer? Enfim, que não resta dúvidas de que a pessoa passou, né? Não sei que palavra era. Aqui, o print lá dos resultados finais, a classificação na ampla concorrência, aqui o cargo que ela assumiu hoje lá no CNU, tá? Então, assim, eu trago o que ela fazia de errado, que essa pessoa que eu quero atingir também faz de errado. Eu mostro aqui que a expert era igual a essa pessoa e eu mostro que o que aconteceu depois que ela fez a coisa certa. Então, toma aí esse resultado. Então, de novo, mais um botão aqui. Precisa todos esses botões? Talvez não, mas eu, enfim, deixei aí. Se a pessoa se convenceu aqui, eu prefiro que ela tenha esse botão aqui do que não ter e ela ter que descer um pouco mais. E aqui, na quinta dobra, um choque de realidade. Pum! Assim, o que a gente fala de tipo assim, é uma dobra onde a gente vai, tipo, trazer a pessoa para a realidade da coisa, né? Nossa, porque assim, a internet tá cheia de promessas malucas e reais.
E essa dobra ela tem esse objetivo de dizer assim, ó, preste atenção, eu não tô te prometendo aqui que tu vai fazer esse curso, tu vai passar. Acorda. Sabe, é nesse sentido. Então, pausa rápida antes de continuar. Precisamos ser honestos um com o outro. Ó, honestidade. Eu quero que essa dobra passe a minha honestidade, a minha idoneidade. Esse método não vai garantir sua aprovação, mas ele vai te entregar o que ninguém entrega, um plano estratégico para zerar o edital em 30 dias e acertar mais questões da prova. É isso que você precisa passar. Se você quer uma fórmula mágica, saia desta página. Aqui, olha que frase linda. Aqui é um lugar para quem quer estudar de verdade. E eu vou dizer mais, é que eu trouxe uma brincadeirinha também. O método é tão simples que até o seu parente que vive dizendo que concurso é tudo carta marcada não conseguiria seguir se quisesse. Agora que estamos na mesma página, não tem mais desculpa. Clique e comece a estudar como quem vai passar. O que eu trouxe isso aqui? Nossa, o concurseiro ele escuta muita besteira das pessoas próximas, sabe? Ah, você já fez um monte de vezes, nunca passou, não vai conseguir. Ah, isso aí, concurso é tudo carta marcada. Quem nunca ouviu isso, né? Que faz concurso, enfim. Então eu trouxe essa brincadeirinha porque cada vez mais eu quero que essa pessoa se sinta em casa, né? Nessa página. Tipo, cara, essa pessoa realmente viveu ou vive o que eu estou vivendo hoje, sabe? Então essa pessoalidade aqui é muito importante para esse tipo de página. Então, por isso eu trouxe esse elemento aqui. Embora, se a gente olhar aqui, ficou realmente uma quantidade de texto bem maior do que os outros, mas eu preferi deixar aqui porque achei interessante. Mas, se fosse o caso, não teria problema em tirar essa página, essa parte aqui e deixar só até aqui, tá? Sexta dobra, dobra de bônus. Então, eu vejo muita gente fazendo bônus de maneira errada, assim, colocando um monte de coisa inútil só para encher, para dizer que, nossa, meu produto é excelente. Bônus tem que ser estratégico, ele tem que quebrar uma objeção, ele tem que, nossa, resolver um problema que a pessoa iria ter de repente depois com o teu curso. Então, tem que ser uma coisa que faz sentido, tá? Estar junto. Então, o curso, né? A ideia desse curso aqui era a pessoa zerar o edital, beleza. Mas tem outras coisas no concurso além de zerar, né? Outras coisas que ela vai precisar dominar. Então, esse bônus sozinho já te coloca na frente de 90% dos candidatos. E você ainda leva ele de graça. Então, a estrutura pronta de redação que me garantiu 95 pontos na prova do CNU. Mas sem temas com base no edital prontos para treinar. Então, aqui, de novo, uma prova social dos 95 que ela tirou, de 100. Aqui foi uma única frase que fez ela tirar 95. Mas enfim, papo para outro momento. Mas veja, cara, eu vou zerar o edital em 30 dias e eu vou ter o template da redação que eu preciso para tirar a nota necessária para passar. Sensacional, é isso que eu preciso, sabe? Então assim, é uma conexão perfeita, assim, né, de bônus com proposta de valor aqui do produto, tá? E aí a sétima dobra seria quem é a pessoa, né, quem é o expert e tal, e etc. E aí eu quis começar aqui de um jeito diferente. Quem sou eu, né? Tipo assim, quem é Marília Almeida? Um saco essas dobras assim. Então eu trouxe um pouco da dor aqui, né, na H1. Como eu saí da confusão dos cursinhos e passei no CNU de primeira. Então assim, não, aqui eu vou falar da Expert, tá? Mas aí eu não vou dizer quem é Marília. Tipo, eu vou criar aqui, ó, pera. Mais uma dor, que é, poxa, um monte de cursinho e não consigo passar. E aí vem a parte da identificação, né? Eu era só mais uma concurseira perdida, eu estava sem estratégia, achando que não ia dar tempo. Cansei dos cursinhos que confundem mais do que ajudam e criei meu próprio plano. Organizei os blocos, usei IA de forma estratégica e acertei mais questões. Fui aprovada dentro das vagas. E agora eu te entrego esse mesmo caminho, sem enrolação, com foco no que realmente faz diferença. Então é isso, para uma pessoa que já está cansada de ter um monte de conteúdo e que não consegue passar, que é o que ela quer. Então assim, não interessa se vai ser um e-book, se vai ser um curso, ela só quer passar nesse negócio. Então a ideia que a gente quis trazer aqui nessa dobra era justamente essa, de trazer essa dor e mostrar o caminho para essa aprovação. Oitava dobra de garantia, 7 dias, né? O low ticket, então você tem até 7 dias para decidir, mas nem vai precisar de tanto. Aqui é também uma H1 mais diferente, né, do que a gente vê. E aqui os argumentos, ó, o curso é direto ao ponto. Você consegue testar tudo, aplicar o método e ver se funciona em menos de um dia, né? Porque a ideia era que fosse 2 horas ali. Mas mesmo assim, você tem 7 dias inteiros para decidir com calma. Se não fizer sentido para você, é só mandar um e-mail. Seu dinheiro será devolvido sem perguntas e sem burocracia. E aí, mais um empurrãozinho para ela clicar no botão, que é, você só precisa decidir testar, o resto é comigo. Então, nossa, eu trouxe ali a resposta. Cara, eu sei que isso aqui funciona, entendeu?
Foi assim que eu passei. Foi assim que ela continuou passando em outras coisas. Então, eu confio, né? Assim, se algum dia eu for estudar para concurso, se for o caso, se esse dia chegar, será assim que eu estudarei. Então, é isso aí. Nona dobra, que é a dobra de empilhamento ali. Tudo isso você vai levar hoje por menos do que uma pizza, então é legal porque ancora a pessoa, cara, eu posso deixar de comer essa pizza para investir aqui no meu futuro. Então o curso, o método que fez geralzinho e passar no CNU 2024, o kit de redação que é como bônus, aqui o ancoramento dos preços. Aqui tem uma comunidade também, ó, legal. E aí o total, mas você paga só 12 de 13,13, menos de 50 centavos por dia para acessar o método que me tornou servidora pública. Olha que legal isso aqui, porque a gente tangibilizou o custo diário para essa pessoa, né? Então, caraca, vou só 50 centavos para eu me tornar um servidor público, que é o meu grande sonho, que é o meu grande objetivo. Então, é bem legal tangibilizar sempre isso aqui perto do preço final. E foi essa a ideia que eu quis trazer aqui nessa página. Então, essa foi a página fake que eu escrevi ano passado e que me fez fechar esse contrato aí. Eu vou contar agora como foi, né, esse processo aí para fechar esse contrato. Bom, o que aconteceu depois que eu escrevi essa página, né? Eu levei essa página para correção lá dentro da mentoria e o mentor corrigiu ao vivo, ele elogiou bastante, fez pequenas alterações, que já até fiz as alterações e você viu a versão final. E duas coisas aconteceram depois disso. A primeira foi que, cara, deu certo o que eu estudei. Tipo assim, eu estudei e eu consegui escrever uma página do zero. Eu consegui criar uma lógica aqui, uma sequência lógica. E a página ficou boa. Tipo, será que ela ia vender de fato? Não sei. Mas é uma página boa o suficiente para ir para campo, né? Ir para jogo e ser testado. Então isso já era uma coisa boa. E a segunda é que o fato de ter sido elogiado e visto que o que eu tinha feito deu resultado, me deu uma confiança muito grande. Me deixou confortável a ponto de dizer, cara, vai dar certo. Agora eu vou continuar me empenhando, escrever outras, melhorar cada vez mais. Esse micro incentivo, ele é muito, muito importante nesse começo. E às vezes é o que falta para você, por exemplo, conseguir o seu primeiro contrato. E aí o que foi que aconteceu? Eu peguei essa página, baixei ela em PDF, como você viu, e subi no portfólio pessoal. Vou começar a escrever coisas no meu portfólio, vou colocar aqui. E aí o que aconteceu? Vez ou outra lá dentro da comunidade da mentoria, algumas vagas vão surgindo. Surgiu uma oportunidade lá e eu fui lá, me inscrevi, coloquei e mandei o link do meu portfólio que tinha essa bendita página aí que eu tinha escrito. No outro dia, quando eu tinha feito essa inscrição, eu recebi uma mensagem lá da pessoa, né, que estava interessada. Ela disse, olha, a gente tem uma agência aqui, a gente escreve para escolas, né? A gente escreve para o nicho de educação, nicho, né, de médico, de educação. Eu gostei muito da página que eu vi lá e eu queria saber quanto que você faria uma página pra gente aqui, algumas páginas e algumas coisas. E aí houve essa abertura, né? Então eu fui lá, fiz uma call com eles e tudo mais e enfim nós chegamos a um orçamento. Vai para lá, vai para cá e em negociação chegamos a um orçamento de 2.500 para escrever duas páginas. Foram duas páginas e uma bio do Instagram e alguns conteúdos lá para o Instagram. Acho que foram 12 conteúdos estáticos, ou enfim, era algo assim, tá? Nossa, era rio de dinheiro? Não, mas foi o meu primeiro, sabe? Foi o primeiro contrato que eu de fato consegui depois de me colocar, de me posicionar ali como copy de fato. Então, olha a importância de você dar o primeiro passo para escrever, né? De se colocar à prova, de colocar o seu texto ali para ser avaliado e ser, enfim, visto, né? Porque vai criando não só um portfólio para você, e isso é importante, e dá para você a segurança também de que você consegue escrever algo bom. E que não é só bom do ponto de vista de uma pessoa que é mais experiente em copy do que você, que é o caso do meu mentor, mas também do próprio cliente, de ver e dizer, nossa, que página legal. E esse mesmo cliente depois mandou aqui, quando eu fiz a entrega para ele, eu escrevi as páginas, eu entreguei, ele me colocou, vou botar aqui, ó. Ele me deu esse feedback aqui, ó. Então, isso é massa, porque você vai, né, vai criando, cara, legal, agora vou continuar melhorando. E a partir daí,
vieram outros projetos, vieram outros clientes, vieram outras oportunidades. Então, o que eu queria deixar de mensagem, né? Independente se você é copywriter ou não é que às vezes o que você precisa é só ir pra arena mesmo. É só dar a cara pra bater, não literalmente, mas, cara, eu vou testar aqui, vou ver. Até pra pessoa dizer assim, tá ruim. Tá, o que que precisa melhorar? Ah, vamos melhorar isso. Então, assim, não, tá bom. Se tiver bom, ótimo. Olha só, você já deu o primeiro passo. Então, seja você em que profissão for, enfim, em que momento você estiver, dê o primeiro passo. Você só vai saber se vai, né, o que melhorar se você fizer, né? Então, assim, se você não postar, se você não escrever, se você não tentar, se você não for de alguma forma e se colocar, né, nessa posição vulnerável, digamos assim, você nunca vai entender e nunca vai, obviamente, evoluir no que você quer ou alcançar as coisas que você quer. E eu queria concluir esse vídeo com uma frase que eu li ontem. Eu não sei se eu vou saber falar a frase exatamente como eu escutei, mas muito se fala sobre viver o extraordinário, né? Você precisa fazer coisas ordinárias para viver o extraordinário. E às vezes o ordinário é só o quê? É escrever uma página e perder o medo de ser avaliado por essa página. É fazer um Reels e perder o medo de ser julgado por estar criando conteúdo. É fazer um post no LinkedIn e perder o medo, sei lá, das pessoas dizerem: ah, mas isso aqui não é lugar para você fazer isso, né? Tipo, e sim, é lugar para quê? Então, a plataforma ela é livre, produção de conteúdo é livre para todas as pessoas e eu sei que é difícil isso porque eu passei por muito tempo por essas situações, mas é isso. Quem quer viver o extraordinário precisa fazer o ordinário para chegar até lá. Então, é isso. Queria mostrar para você essa página. Estava bem empolgado para falar sobre ela. Espero que ela tenha aberto seus olhos para alguma coisa importante aí na sua vida. Eu te vejo no próximo vídeo, numa próxima aula ou oportunidade. Um beijo e até mais.